Gostaria de trazer uma palavra para os irmãos hoje sobre o tema: qual é o segredo do pai da fé? Irmãos, existe pelo menos 3 tipos de pessoa no mundo. 3 tipos. Existe o tolo, existe o inteligente e o sábio. O tolo, o problema do tolo é que o tolo ele nunca aprende. Ele sempre cai nos mesmos erros e ele passa a vida toda errando nas mesmas coisas e não aprende. Existe o inteligente. O inteligente é um pouquinho melhor que o tolo. O inteligente ele fala assim: eu vou ver, se der errado, eu já sei que eu não vou por ali de novo. Mas tem o sábio. E o sábio é aquele que vê alguém se dando mal e fala: por aquele caminho ali eu não vou. Porque eu já vi alguém numa situação semelhante a essa, já vi o resultado que é e eu não vou por aí, porque se eu for por aí, muito provavelmente vai acontecer de eu cair no mesmo erro. E, irmãos, a vida ela é bem curta. Então, se nós conseguirmos compreender os segredos dos grandes homens da fé, da Bíblia, e alguns dos segredos do pai da fé, com certeza isso vai nos poupar tempo e esforço. Então, convido os irmãos hoje a serem sábios e observarem alguns dos segredos de Abraão para nós aplicarmos na nossa vida. Então, alguns dos segredos aqui de Abraão. Qual o segredo para viver as promessas de Deus? Certeza você queria saber. Qual o segredo para ser abençoado? Qual o segredo para alcançar muito mais do que podia imaginar? Qual o segredo para continuar firme? Qual o segredo para crescer e desenvolver? E qual o segredo para não desanimar e não esmorecer? Irmãos, de qualquer forma, todos nós, e você que está vendo aí também, todo mundo, nós vamos viver aquilo que acreditamos. O único limitador do seu potencial é você mesmo. Então, de qualquer forma, nós vamos viver aqui nessa terra aquilo que acreditamos. E da forma que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos aqui nessa terra vai determinar o nosso futuro eterno. Então, aquilo que nós acreditamos vai determinar a nossa vida aqui, mas também vai determinar o nosso futuro. Por exemplo, se você não acredita em Deus, você pode não acreditar em Deus. É uma escolha sua. Não acredito em Deus, não acredito que existe céu. Tudo bem. Você pode não acreditar, mas você vai viver de acordo com essa crença. Você vai viver de acordo, se você, por exemplo, disser assim: eu não acredito na Bíblia. É um direito, você pode até querer não acreditar na Bíblia, tudo bem. Você pode não acreditar, mas você vai colher aquilo que você acredita. Não acredito que existe céu, não acredito na Bíblia, não acredito em Deus. Isso daí é uma opção de cada um, você pode escolher fazer isso. Mas o que eu quero deixar bem claro é: se você acredita, você vai viver aquilo que acredita. Se você não acredita, você vai viver aquilo que você não acredita. Mas, independente de você crer ou não, existem algumas coisas que são verdades. Então, independente de você aceitar ou não, querer ou não, gostar ou não, isso não importa, porque são algumas coisas que são verdades. Só para te dar alguns exemplos. Por exemplo, todos nós estamos debaixo de uma lei chamada lei da gravidade. Certamente você já estudou isso na escola. E a lei da gravidade diz assim, que toda coisa é puxada para a terra, certo? Então, se você subir em cima de um prédio e falar assim: eu não acredito na lei da gravidade, e pular, o que acontece? Você vai voar para cima ou vai cair? Você vai cair. Por quê? Porque você está debaixo de uma lei. Eu não acredito. Irmão, não importa se você acredita. Com certeza tem alguma tomada na sua casa, e aqui tem algumas. Se você falar assim: eu não estou sentindo cheiro de energia, não estou sentindo, eu vi aqui, não estou vendo nada, eu vou colocar o dedo aqui e não vai me acontecer nada. Não importa. Se você colocar o dedo lá, vai ter choque. Então, muito cuidado. Então, a gente vai viver, irmãos, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E Abraão viveu a sua vida de acordo com aquilo que ele acreditava. E eu gostaria de deixar alguns dos segredos do pai da fé. Então, primeiro, qual o segredo para ser abençoado? Gênesis capítulo 12
diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas o que Abraão fez? Ele saiu. Ou seja, qual o segredo para ser abençoado? Obediência. Ele recebeu uma ordem, e se ele cumprisse essa ordem, tinha as promessas. Irmãos, a obediência ela está condicionada a nós cumprirmos a ordem, e nós cumprindo a ordem, vai ter as promessas. Então funciona assim: Abraão, Deus veio a Abraão, falou isso a Abraão, falou que ia fazer dele uma grande nação, que ia abençoar, que ia fazer coisas maravilhosas com ele. Se Abraão não sai da sua terra, não tem promessa. Por quê? A promessa é para o obediente. E o desobediente? Não tem promessa. Abraão podia ter vivido uma vida longa lá, lá onde ele foi chamado, lá em Harã? Podia ter vivido 100 anos, 120, 150 anos, não importa o tempo. Ele podia ter vivido uma vida longa lá, mas ele tinha alcançado as promessas? Não. Então, meu amado, qual o segredo para nós sermos abençoados? Obediência. E a obediência está condicionada, recebemos a ordem, cumpre a ordem. Cumpriu a ordem, as promessas vão se cumprir na nossa vida. Não cumpriu a ordem, não tem promessa. Então, muito simples, entendeu? Muito simples. Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele colocou uma ordem, ele colocou a ordem que é o seguinte: eu sou o caminho, Jesus colocou a ordem, eu sou o caminho e só vai ao Pai por mim. Se qualquer um cumprir essa ordem, tem a promessa. Qual a promessa? Da vida eterna. Não quero cumprir essa ordem, tudo bem, mas não tem promessa para você. Não tem vida eterna. É uma escolha. Você tá aqui, ó. Faça a sua escolha. O Senhor sempre deixa nítido. Ele pegou e falou para Abraão, mas a escolha estava na decisão de Abraão. Se Abraão fala assim: Senhor, esse negócio de ir para uma terra que eu vou te mostrar, eu acho que não, hein? Eu vou ficar aqui, porque aqui está mais seguro, eu já tenho minha família, minha casa, minhas coisas. Esse negócio de ir para um negócio que eu não sei onde é, eu vou viver de quê? Como é que vai ser lá? Não. Sai e eu vou fazer um negócio aí por ti. Se ele não sai, não tem promessa. Então qual o segredo para você quer ser abençoado? Amém? Amém? Obedeça. Sem obediência, sem promessa, sem bênção. Muito simples. A segunda coisa: qual o segredo para ter mais do que podia imaginar? Quem aqui já é pai? Levanta a mão. Pai. Muito bem. Vocês são pai, mães e tal. Quando a gente não é pai ou mãe, você tem até uma noção do que é ser pai ou mãe, certo? A gente tem uma noção, porque a gente viu, algum de nós viu irmãos junto conosco, acompanhou a criação de algumas pessoas e tal, viu pequenininho, crescendo e tudo mais. Mas antes de ser pai, você sabe exatamente o que é ser pai? Não. Só depois que você for pai. Da mesma forma as mães. Antes de ser mãe, você sabe o que é ser mãe? Não. Só vai saber exatamente quando ser mãe, quando você for mãe. Antes disso, a gente pode ter uma noção, a gente pode saber mais ou menos como é que funciona, mas não sabe exatamente como é que é. Então, qual o segredo para ter mais do que podia imaginar? Olha só, Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó: como diz a Escritura, creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. O Senhor falou para ele assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar um filho, e vai sair nações do teu ventre e tal. E Abraão falou: eu tenho 75, minha velhinha está velha também, e eu não tive filho até agora, eu vou ter filho agora. Mas Abraão creu. Amém. Ele acreditou que o Senhor podia fazer. Como que o Senhor vai fazer? Não sei, mas que Ele vai fazer, disso aí eu sei que Ele vai fazer. Entendeu?
Então, qual o segredo para ter mais do que podia imaginar? Fé. Abraão teve fé. Meu irmão, você já viu aquela história que fala, aquela ditado popular que diz assim: a fé move montanhas. E sem a fé, vai mover a montanha? Sem fé não dá, meu irmão. Sem fé não dá. Abraão fez aquilo que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele acreditou que aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Abraão não sabia como, ele ainda não sabia como é que era ser pai, ele não sabia como, mas ele falou assim: eu vou porque eu acredito em quem está chamando para ir, então eu vou. E ele foi. Qual o segredo para ter mais do que podia imaginar? Fé. E aí ele sai. Só que aí ele sai, ele já tinha uma vida abençoada, mas ele ficou muito rico, com muitos servos, teve o seu filho, foi grandissimamente abençoado. Então, irmão, olha só, você gostaria de ter um pouco mais do que você podia imaginar? Então tenha fé, que o Senhor é poderoso para fazer, ainda que você não entenda nada do que Ele está tentando fazer. Abraão não entendia, mas ele só falou: sim senhor, estou indo. 3. Qual o segredo para continuar firme? Gênesis capítulo 12, versículo 7, vê lá comigo. Gênesis 12, 7, diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Observe isso. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 18, diz: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Qual o segredo para continuar firme? A busca. Busca. E quem é que busca? Você que busca. Quem é que buscava? Abraão. Meu irmão, Deus está querendo ser buscado, mas se você não quiser buscá-lo, você pode buscá-lo. Você pode edificar o seu altar, você pode ter lá na sua casa lá o seu altar de oração diário, o seu altar de leitura da palavra, o seu altar todo dia você ir lá e passar um tempo com o Senhor, na presença do Senhor, orando e buscando ao Senhor. Isso daí é uma coisa que você tem que fazer. E se você não quiser ter a busca, vai começar a ficar meio fraco, vai começar a ficar assim meio desanimado, vai começar a ficar assim meio pensando em alguns pensamentos esquisitos. Não sei por quê. Cadê a busca? Abraão, o tempo estava passando, cadê o filho? Não tem filho. E o que Abraão fazia? Busca. E eu ia ali e invocava o Senhor, e preparava o altar, e preparava o sacrifício, e orava ao Senhor, e conversava com Ele. E passava mais um tempo, cadê o filho? Não tem filho. E o que Abraão fazia? Edificava outro altar e orava de novo. Abraão saía daqui e chegava lá, mudou de casa, chegava lá no outro lugar onde ele ia morar, edificava um altar e começava a buscar o Senhor de novo. Saía dali, voltava e ia para onde você... edificava um altar e começava a buscar de novo. E você sabe como é que eram esses altares aqui de Abraão? Era algo trabalhoso, tá? Era algo trabalhoso. Então ele pegava as pedras, ajuntava as pedras e tal, num cantinho, tudo reservado, e tinha um negócio de um azeite lá, e fazia umas orações e tal. Era um negócio trabalhoso. Aí, hoje, o povo quer o melhor de Deus, mas não está afim de fazer a busca. Então, meu irmão, sem a busca não tem melhor. Sem a busca não tem firmeza. Sem a busca não tem. Aí daqui a pouco você está, eu estou fraco. Está fraco, irmão? Como é que está a busca? Quando a gente começa a perceber que nós estamos fracos, a busca já ficou lá para trás, ó.
A leitura da palavra já ficou lá para trás, ó. A oração já ficou lá para trás, ó. Aquele jejum, jejum, fala de jejum. Ficou lá para trás, ó. Aí, por que eu estou assim desanimado? Por que eu estou assim meio esquisito? Cadê a busca? Não tem busca. Qual o segredo para continuar firme? Busca. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. E Abraão estava meio desanimado, meio pensando nas coisas esquisitas. Buscava o Senhor. E o Senhor falava com ele. E aí ele buscava o Senhor. Busca, meu irmão. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. Deus está disponível. Busca Ele. Busca. Qual o segredo para crescer e desenvolver? Olha o que aqui Deus disse para Abraão aqui. Ele falou assim: ora, disse Deus a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra e da tua parentela. Beleza? Ele fala isso daqui. Depois ele fala assim: vai para a montanha do lado oriental de Betel. Depois Abraão foi para onde? Para o Egito. Depois ele foi para onde? Para os carvalhais de Manre. E depois mais para um monte de lugar. Sabe o que isso aqui significa? Qual o segredo para crescer e desenvolver? Ação. Sem ação, você fica raquítico. Sem ação, você já viu músculo que não movimenta? Ele atrofia. Sabia disso? Músculo que não movimenta, ele atrofia. Ou você ficar deitado em cima de uma cama, não vou mais me levantar dessa cama, ficar aí nessa cama, o músculo vai atrofiar. Depois você não consegue mais andar. Dependendo do estágio que esteja, você até praticamente parece que desaprende. Tem que começar de novo. E aí? Músculo que não anda, que não desenvolve, que não tem ação, atrofia. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Como é que você vai crescer e desenvolver, meu irmão? Ação. E não venha com essa conversa dizendo assim: não, irmão, mas eu só posso ter ação quando eu tiver um cargo na igreja. Deixa de conversa fiada. Isso daí é desculpa. Isso daí é desculpa. Porque você pode muito bem ter ação sem ter nenhum cargo na igreja. Você pode ter ação sem ter cargo, mas você pode ter ação com cargo também. E não vem com conversa fiada de dizer: não, é porque eu não tive o cargo esse ano, então se eu não tive o cargo, eu não posso trabalhar. Não, né? Para. Não. Você não vai conseguir convencer nem eu, quanto mais Deus. Não vem com essa conversa fiada, tá? Ação é independente de cargo. Você não precisa ter cargo para trabalhar, meu querido. Você precisa ter cargo para trabalhar? Não precisa. Eu já vi crente falando: não, mas eu não porque eu só posso trabalhar se eu não tive cargo. Sabe por que você não teve cargo? Justamente por isso, porque você não trabalha. Começa a trabalhar, o pastor vai ver você trabalhando, aí vai dizer: olha assim, ó, vou botar o fulano de tal nisso aqui, porque eu já estou vendo o fulano de tal fazendo, né? Agora o fulano de tal não faz nadinha. E aí o fulano de tal só quer fazer alguma coisa se ele tiver um título. Eu tenho um cargo fulano de... Deixa de conversa fiada. Tá? Ação não precisa de cargo. Você pode se mover, você pode começar a fazer a obra de Deus, você pode se dispor a fazer alguma coisa sem ter cargo. Se você tiver um cargo, amém, glória a Deus. Cumpra as coisas do seu cargo. Mas se não tiver cargo, faça do mesmo jeito. Faça do mesmo jeito. Abraão, ele sai de um canto e vai para o outro, e vai para o outro, e a ação dele, enquanto ele está fazendo essa ação, tem sempre a busca, tá? Ele foi lá no Egito, mas lá no Egito ele era crente. Ele foi lá para os carvalhais, lá nos carvalhais ele era crente. Ele foi lá para onde ele foi, lá ele era crente, tá? Ação. Mas não quer dizer que essa ação vai fazer com que o lugar que você for ou a circunstância que esteja faça com que você não seja crente. Isso daí é outro problema. Qual o segredo para crescer e desenvolver? Ação. Ação, meu querido. Ação. Quantos que você leu da Bíblia esse ano? Dá para melhorar? Ação. Quanto que você orou esse ano? Dá para melhorar? Ação.
Quantos jejuns você fez esse ano? Dá para melhorar? Ação. Quantas almas foi salva para Jesus por meio da tua pregação? Ação. Ação. Se movimente, faça alguma coisa. De preferência dentro do teu propósito. Porque Abraão andava para lá e para cá, do jeito que o Senhor mandou aqui, mas ele estava dentro do propósito. Dentro do propósito, você não vai fazer a ação desnecessária. Tá? Deixa eu deixar mais outra dicasinha aqui. Aí é que tá. É porque às vezes as pessoas acham bonito o propósito do outro, as coisas que o outro está fazendo, que não tem nada a ver com o seu propósito. É assim, irmão, na igreja, Deus deixou uns prega, alguns toca, outros evangeliza, outros seguram em oração, outros são bons em recepção, outros são bons com criança, outros são bons com adultos, com jovens. Isso daí é dom, e a ação é dentro do nosso dom. Não adianta você ver, não, mas é porque eu queria assim, irmão, eu queria ir lá para frente, porque eu acho bonito ficar lá. Não, irmão, calma aí, é dentro do nosso dom. É o seu dom? O Senhor está te chamando para ser um pregador? Glória a Deus, então o seu lugar é aqui na frente, pregando mesmo. Mas o Senhor não te chamou para ser pregador, então você tem que trabalhar dentro do seu dom. Cada um no seu dom, e funciona tudo certinho, entendeu? Ação dentro do propósito, dentro do seu dom. Qual o segredo para não desanimar e não esmorecer? Abra lá sua Bíblia lá, por gentileza, em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Qual o segredo para não desanimar e não esmorecer? Romanos capítulo 4, versículo 20. Diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Qual o segredo para não desanimar e não esmorecer? Não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você sabe qual é um dos problemas que faz a gente desanimar e esmorecer? É olhar para o lugar errado. Quando a gente começa a olhar para o lugar errado, você coloca a tua atenção na coisa errada. Se a gente colocar a nossa atenção na coisa errada, você começa a desanimar. Qual era o segredo de Abraão? Ele colocava a atenção dele em Deus. Ele não colocava a atenção dele na situação. Porque se ele colocasse a atenção dele na situação, ele estava vendo um velhinho, outra velhinha, nada acontecendo. E aí, isso daí é mais do que o suficiente para dizer assim: parece que Deus esqueceu de mim, nada acontece na minha vida, e bababá. Isso daí começa, isso é murmuração, Deus abomina isso, tá? Mas o que em vez de ele ficar olhando a situação, ele olhava para Deus e falava assim: mas Deus é poderoso para fazer, glória a Deus, vai dar certo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir, as promessas vão acontecer, o Senhor vai fazer, eu não sei como, mas glória a Deus, vai dar certo, o Senhor vai fazer, e o Senhor vai fazer porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, e glória a Deus por isso. E ele estava desanimando, e ele, glória a Deus, eu estou olhando para Deus, eu não estou olhando para a situação, porque eu sei que Deus é maior do que a situação, do que qualquer situação, então eu vou olhar para Deus, porque eu sei que Ele pode fazer a qualquer momento. E sabe o que aconteceu? Deus fez. Ele teve o filho e as promessas se cumpriram na vida dele. E ele virou o pai da fé. Tá bom para ti? Qual o segredo para não desanimar? Talvez você esteja assim meio desanimado, meio assim querendo desistir, esmorecido. Sabe o que é? Você está olhando para o lugar errado. Tem gente focalizando o problema, tem gente focalizando as dificuldades, tem gente focalizando a vida dos outros, né? A vida dos outros. E aí? Não, você está olhando errado, meu filho. Você tem que olhar para o Senhor. Você tem que olhar para Ele. Quando a gente olha para Ele, você não vai esmorecer, você não vai desanimar. Porque a gente está olhando para o lugar certo, na hora certa. Deus não chega nunca atrasado. Ele sempre chega na hora certa. E a gente que é um pouco ansioso às vezes. Nunca, Deus sempre chega na hora certa. E na hora que Ele chegar, meu irmão, é bênção.
Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, capacidade, compreensão Tua, Pai, para nós podermos aprender alguns desses segredos e outros mais que tem na Tua Palavra, de grandes servos Teus, Senhor, que viveram uma história abençoada, que viveram uma história muito boa na Tua presença, Senhor, mas que não se deixaram abater pelas situações, pelas circunstâncias. Nós pedimos que o Senhor nos dê a fé de Abraão, o Senhor nos dê a força de Abraão, a persistência, a consistência, para que nós, Senhor, possamos ser servos aprovados, para que nós possamos ser filhos Teus aprovados, para que nós possamos fazer uma grande obra, assim como Abraão fez no tempo da sua vida. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.